Bom, meus amigos, muito bom dia a todos, ou boa noite, enfim, estamos na madrugada. Acho que é bom dia. Hoje na verdade não, ontem tivemos o jogo entre Grêmio e Cruzeiro aqui na Arena Porto Alegrense, pela Copa do Brasil. São, sem dúvida, os dois maiores campeões da Copa do Brasil, o Cruzeiro com um título a mais que o Grêmio. Enfim, seria um grande jogo. Primeiro assim, ó, tem que parar para pensar, refletir assim, tu tem que distinguir uma coisa e acho que nesse jogo ficou nítido. Jogo de Campeonato Brasileiro é outra realidade, outro clima, outro contexto, comparado a um jogo de mata-mata da Copa do Brasil. Agora, essa que foi a primeira partida das oitavas de final. O Grêmio jogou contra o Cruzeiro na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E convenhamos, naquele jogo contra o Cruzeiro, foi lá no... foi em Minas Gerais. O Grêmio jogou 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Depois só deu o Cruzeiro. E literalmente naquele jogo, pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro dominou o Grêmio taticamente. Hoje nós já vimos uma situação um pouco diferente. Claro, o jogo começou, eu não vou te negar, para mim o Cruzeiro, eu não vou dizer assim, quando eu digo a resposta tática do Cruzeiro ela foi mais efetiva. E quando eu digo assim, não, eu não me refiro ao modo que os treinadores colocaram os seus times em campo em termos de esquema tático, mas eu digo assim, ó, em termos de efetividade, de tu corresponder com o que foi proposto. E nisso o Cruzeiro ele foi muito mais efetivo. Claro, depois nós vamos ver. O Grêmio não desistiu em nenhum momento, mas o Cruzeiro, pô, ele criou oportunidades logo no... acho que é 1 minuto e meio, 2 minutos, enfim. O Grêmio perde a bola, o Cruzeiro já tenta ali fazer um lançamento pro rapaz que tá na ponta esquerda aqui, nas costas do Bitelo ali. Aí tu já vê a proposta de jogo do Cruzeiro. E tem um detalhe assim, ó, o gol do Cruzeiro ele sai cedo ali, mas antes daquele gol ali tu já via mais ou menos o Cruzeiro explorar os lados ali e tendo liberdade e conseguindo, esse é o detalhe, conseguindo escorar a bola ou para dentro da área ou para frente da área do Grêmio. E a grande questão é que liberdade, e isso é um fato. Nós temos que observar que os jogadores do Cruzeiro tinham liberdade para receber essa bola. E esse é o detalhe. Já antes do gol teve chute de fora da área ali nessa mesma jogada, ó. Jogador livre recebendo na frente da área e batendo. Teve uma que ele tentou, o jogador antes do gol, teve duas ali, uma que chutou, não lembro se o Gano pegou, e teve outra que o jogador tentou encobrir. Mas enfim, aí tem o lance ali do gol, era 8 minutos, se eu não me engano, o gol. O jogador recebe a bola e ele consegue bater, e aí assim, ó, o mérito é do batedor. Ele bota a bola lá na gaveta, o goleiro se estica todo, mas não tem condições. Golaço do Cruzeiro. Mas parem para pensar assim, ó, o quanto o time do Cruzeiro ele tinha liberdade para trabalhar a bola. E eu digo assim, ó, a liberdade que tu via, por exemplo, aqui na ponta esquerda, aqui na esquerda era o Bitelo, acho que na direita ali era o Vina, né, se eu não me engano. Ou, enfim, o Reinaldo. Tem uns lances ali, e principalmente no meio tempo tu repara isso, o Cruzeiro conseguia fazer, eu vou usar o termo assim, aquele termo do quem joga o videogame ali, como se fosse fosse um passe longo e com o jogador para receber ali, no caso, claro, o jogador tinha que correr, mas livre, literalmente livre, e aí tu fica pensando assim, pô, mas o que tá acontecendo? E teve lances assim, mais de um lance assim. Aí, pô, o jogador consegue conseguir pelo lado, recebe a bola livre, cadê o que tá acontecendo com o defensivo do Grêmio? E há tempos que o defensivo do Grêmio nós temos que ver, pô.
Às vezes nós marcamos por... Acho que é por setor ali, aí acontece igual aquele gol do Bragantino de ter um jogador livre ali, e esse mesmo lance do Bragantino ele quase repetiu no último jogo que o Grêmio teve aqui contra o Fortaleza. O que é o defensivo do Grêmio? O que tem, o que dá para corrigir? E aconteceu assim, ó, por exemplo, teve uma bola ali logo no começo, o Kahneman perdeu uma bola e criou uma chance de gol pro Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu converter, mas eu pensei bem assim, será que vai ser mais uma daquelas partidas instáveis, ou que o Kahneman tá perturbado? Perturbado que eu digo no sentido da estabilidade técnica. Mas o Kahneman se redimiu ali no último minuto do primeiro tempo ali, que o jogador do Cruzeiro passou pelo goleiro, tava com o goleiro para fazer e o Kahneman salva com um carrinho. Mas uma coisa assim, ó, antes disso, o que aconteceu? O Grêmio levou esse gol, só que aí nós temos que ver uma coisa assim, ó, comparado ao jogo do Campeonato Brasileiro que o Grêmio levou, o Grêmio foi... Não, o gol do Campeonato Brasileiro foi até mais tarde. Mas que o Grêmio foi dominado pelo Cruzeiro e não tinha poder de reação nesse jogo da Copa do Brasil. Em nenhum momento o Grêmio desistiu. E aí o jogo começou a ficar mais, digamos que assim, dinâmico. Com o Grêmio atacando e criando várias oportunidades, teve chances ali assim, ó, de gols, tipo, teve uma que foi o Soares que chutou a gol. Aí tem o rebote, o Bitelo vai chutar, a zaga corta e sobe pro terceiro jogador não consegue concluir. Também interceptado pela zaga. Olha, o Grêmio criou chance. Só que assim, ó, na mesma medida que o Grêmio criava chances, aí é que tá. O Cruzeiro ele jogava no erro do Grêmio, pegava a bola e tinha um contra-ataque muito rápido. E aí é que tá. O Grêmio já tem já está apresentando essa deficiência em marcar os adversários. E aí, os jogadores do Cruzeiro se distribuíam muito bem. Podia até ser 3 do Grêmio contra 2 do Cruzeiro. Só que, tu viu os caras do Cruzeiro conseguir se deslocar de uma maneira que eles ficassem livres ali. Teve uns lances de risco. E às vezes até o Cruzeiro induziu o Grêmio ao erro. Teve um lance ali, eu não sei quem é que cruza a bola, se é o Bitelo, que ele toca pro Soares, e o Soares, pena que ele não tem conseguido fazer muitas coisas em campeonatos nacionais, em competições nacionais. Mas, o recurso que ele faz mostra que ele é diferenciado. Ele domina a bola e de um jeito assim, como quem diz assim, parece que ele não tá... Ele tem uma noção assim do gol. E ele dá meio que uma puxeta. Ele não vou dizer que é uma bicicleta do pedala ali. E a bola dá no travessão. E tem um lance também dele ali que ele recebe, ele se posiciona bem dentro da área. Isso desde o Gauchão do Vez. E o escanteio é cobrado e ele recebe sozinho na ponta direita. E ele chuta, ele pega de primeira. Ele tem qualidade para isso. Só que a bola vai para fora, enfim. Não só o Soares em si, tu proporcionar para ele. E uma coisa que você tem que ver do Soares, eu não analiso só o Soares em si, mas o conjunto como um todo, né? Que aí o que importa é o time. Mas o Soares, ele tá vindo até o meio de campo buscar a bola. Literalmente falando, tu vê o empenho, a entrega do jogador, e sem contar as vezes que ele cria pros seus companheiros, ele dribla, às vezes ele serve os companheiros para marcar gol. Então isso é bom. Tá. O jogo deu uma equilibrada aqui, ó. O Cruzeiro tá ganhando, mas ficou assim, ó. Cruzeiro ataca, Grêmio ataca, Cruzeiro, Grêmio o jogo ficou um pouco mais dinâmico, isso no primeiro tempo. E aí, muitos têm aquela crítica assim, se o Grêmio não ganhar no primeiro tempo, no segundo não vai fazer nada. Tá. Voltou pro segundo tempo. E aí, ao longo do segundo tempo teve as modificações, enfim, só para registrar assim, ó, na questão ali só antes de ir pro segundo tempo, na questão do que eu disse que o Kahneman se redimiu ali, aquela bola, eu não sei se é para nós refletirmos sempre, será que nós não estamos acompanhando, os jogadores não estão marcando direito, se bem que,
vamos e convenhamos assim, o time do Cruzeiro é muito bem treinado e esse treinador está só, pelo que eu vi, pelo que eu vi dizer, há 2 meses no Cruzeiro. E o time está muito bem entrosado. E, pô, o contexto entre Grêmio e Cruzeiro nem se compara. O Cruzeiro tava, que nem dizer, tava para decretar falência, o clube. Quanto tempo ele ficou na Série B? Eu acho que ele teve até na Série C, se eu não me engano. Pô, o Cruzeiro ele tá ressurgindo agora. O Grêmio, por mais que tenha voltado uma Série B, ainda a história recente de títulos ainda o momento é muito bem melhor, é bem melhor. Tá, mas aí aquela bola do é um dos últimos lances ali do primeiro tempo. A bola saiu lá o arremesso no caso, claro, é a visão do jogador também. O arremesso foi feito lá do campo defensivo do Cruzeiro, para aquele Bruno, não sei se é Bruno Ribeiro, enfim, não interessa o nome, mas ele foi o que fez o primeiro gol, foi o golaço. E aí ele recebe a bola, pô, ele livre assim, e aí ele faz uma cilada ali, engana o goleiro com o corpo, ele dribla o goleiro. Aí no caso, quando ele vai bater ali, a bola meio que, como é que dizem assim, ficou mais longa, ela se esticou um pouquinho. E aí o Kahneman chegou ali, ó, aí que é aquela coisa de Grêmio, na raça assim, ó, no carrinho e salvou. Porque se passa, o Cruzeiro faz 2 gols, já é meio complicado. O Grêmio já tá com, nesse momento, o Grêmio tá vivendo, pô, 1 gol já complica, imagina 2. Tá, volta o segundo tempo praticamente, na maior parte, foi só Cruzeiro. Tu não viu o Grêmio fazer lances perigosos no segundo tempo, em uma parte do segundo tempo. E aí dava, Cruzeiro atacava, Cruzeiro criava chance, exigia do Grêmio, o Grêmio correspondeu muito, o goleiro do Grêmio correspondeu muito bem em muitos lances ali, fez milagres, enfim, no primeiro tempo também já tinha feito, mas o goleiro do Cruzeiro ele não trabalhava, tendo em vista que o Grêmio não conseguia criar. Mas é aquele negócio, mesmo que o Cruzeiro dominava o jogo ali, uma coisa comparado com o Grêmio, assim, aí uns dizem que é condicionamento físico, e eu não julgo isso, assim, mas comparado às atuações que nós tivemos do Grêmio em campeonatos nacionais, talvez compare até no último jogo da Copa do Brasil contra o ABC, o time do Grêmio dessa vez ele não baixou a cabeça no sentido de desistir, não. O Grêmio lutou até o fim. E aí, determinada feita ali, o Grêmio começa a se achar, criar uns lances, e a prova que o Grêmio não se entregou, que daí aos 33 minutos tem o gol do Soares. E quem faz o passe pro Soares é o Bitelo. E eu achei que nesse jogo aqui, por exemplo, o Bitelo ele estava desencontrado, não se achando nesse jogo, assim, ali principalmente no primeiro tempo, talvez seja aquela instabilidade. E aí o que pode acontecer? Isso é natural. O jogador pode jogar bem 1, 2 jogos, 3, 4, 5 e vai ter um dia que ele vai ter uma atuação ruim. E eu pensei, hoje é a atuação do Bitelo. Mas aí a importância do Bitelo está em campo. Porque, ao meu ver, assim, com todo respeito, sim, mas os jogadores que se destacaram nesse momento do Grêmio, que não é dos melhores, um foi o Bitelo, por exemplo, o tático ali que ele representa, e também, por exemplo, ele tinha dado um up lá no gol que ele fez contra o Palmeiras lá, mas aí depois desandou o chocolate do Palmeiras. E outro é o Galdino, que o Galdino ele entra em campo e ele corresponde, tá? O Galdino teve, tu vai me dizer assim, ele teve aquele erro contra o Bragantino, que ele perde a bola e ele meio que sai sem cadência aqui, devagar. E o Bragantino tem aquele contra-ataque ali e faz o gol contra o Grêmio. Tá, tudo bem. Mas depois ele faz um. E o Galdino, não só nesse jogo, em outros jogos ele tem marcado gols. O Galdino, ao meu ver, ele é um jogador que vai corresponder muito com o Grêmio. Ele tem muito a contribuir para o grupo do Grêmio. E aí o Galdino tem. O Galdino,
e o Bitelo, para mim, são os melhores jogadores são os jogadores que têm se destacado nessa temporada do Grêmio. O Galdino e o Bitelo são os jogadores que mais têm ao meu ver, né, mais se destacaram, né, nesse momento ruim do Grêmio. Enfim. E aí o passe sai do Bitelo e o Luis Soares, que ele já tinha demonstrado assim, ó. Pô, ele é diferenciado, não só nesse jogo ele mostrou isso, mas em outros também que ele não conseguiu converter. Ele recebe o passe do Bitelo ali e tem ele chuta uma trivela, na verdade, pô, a qualidade técnica dele poucos têm. E aí ele faz um golaço. E o gol do Grêmio foi aos 33 minutos. 33 minutos do segundo tempo. Nessa temporada, excetuando o Gauchão, assim. E ainda assim, as semifinais do Gauchão, as partes finais do Gauchão ali entre Ipiranga e Caxias, pegamos jogos um pouquinho mais complicados. Mas de efetivo, assim, com que frequência tu tem visto o Grêmio jogar aos 33 minutos do Grêmio, tu vê o Grêmio se entregando, indo à luta? Dificilmente. Então, isso é um sinal que o Grêmio não desistiu. E aí foi... O Grêmio fez esse gol do Soares, depois teve as trocas do Renato ali, né? Entrou o Zinho. O Zinho, eu acho que se perdeu em alguns lances ali, mas enfim, tentou contribuir. E aí o Grêmio começou depois desse gol do... O segundo tempo estava só o Cruzeiro. Depois desse gol do Soares, o Grêmio começou a se achar e criar mais oportunidades. E aí também tem aquele negócio, é lá e cá, né? Cruzeiro aqui, nos últimos lances ali quase nos acréscimos, 45 ali, o jogador do Cruzeiro ele recebe uma bola, aquele lançamento longo. Lá do outro lado, pô, ele recebe a bola livre dentro da área do Grêmio. Para a felicidade do Grêmio, ainda bem que ele concluiu errado, a bola saiu para fora. Mas eu acho que mais uma questão ali nossos erros de marcação. Tá. Depois tem uma bola ali, um contra-ataque do Grêmio ali. O Zinho, ele tá com a bola, ele recebe a bola, alguém toca pro Zinho ali do lado da área. E o Zinho vai cruzar. A bola ia dar no pé do Soares. Mas aí o jogador do Cruzeiro interceptou o cruzamento do Zinho. Enfim, foi 1-1 a partida. O próximo jogo é pela Copa do Brasil, é dia 31 lá em Minas Gerais. 1-1 aqui, vamos ver o que dá lá. O Cruzeiro fez resultado, mas eu acho que a competição não tem mais aquele... Salvo engano meu, mas a competição não tem mais o cara emocionante da competição, o gol qualificado, aquele fora de casa vale 2, enfim. Mas o Cruzeiro veio aqui, conseguiu um empate. Tá, o Grêmio não, pelo menos em termos do futebol, o Grêmio não se entregou e continuou se empenhando até, achou o gol do Soares, fez por merecer. O Grêmio também criou oportunidades, né? Apesar de que eu acho que efetivamente, em termos de efetividade, o Cruzeiro, na resposta tática ali, técnica, o Cruzeiro foi mais efetivo. Mas enfim, um dia de cada vez. Vamos ver dia 31 como vai lá. Possibilidade sempre tem, eu digo, o jogo só começa depois que o juiz apita. O fato é que, da partida do Campeonato Brasileiro, apesar do Grêmio ter empatado ali contra o Fortaleza, mas pelo menos já demonstrou um futebolzinho um pouquinho mais semelhante ao do Gauchão. E agora, hoje o Grêmio não jogou mal, claro. Aí a questão do domínio do Cruzeiro ter correspondido é outros 500. E aí tu vai me dizer assim, mas o investimento do Grêmio é muito mais que o Cruzeiro. Tá, tudo bem. Futebol ali dentro das 4 linhas é jogar dentro do campo. Papel não ganha jogo. Tá aí, acho que o Cruzeiro correspondeu mais à instrução do treinador hoje. Mas vamos ver dia 31, enfim.
fato é, eu acho que, pelo menos para dar uma esperança para a torcida tricolor, assim, ó, o Grêmio jogou do início ao fim com vontade. Até os 45 do segundo, o Grêmio jogou com vontade e conseguiu o empate. Vamos ver agora, dia 31, como vai, nessa Copa do Brasil, como vai andar o Grêmio. Mas é isso aí, galera. Foi 1-1. E vamos aguardar. Domingo agora tem, mas daí é pelo Campeonato Brasileiro. Tem Grenal. E aguardar dia 31 a grande partida lá em Belo Horizonte. Vamos, Grêmio. Isso aí, galera.